noite a todos. Que Jesus nos abençoe no aprendizado das suas lições, que todos nós precisamos aprender para vivermos melhor. Então, como a Ana já anunciou, o tema de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. Mas antes da gente iniciar, gostaria de transmitir a todos, que todos recebam um abraço dos amigos lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes. E é uma alegria para nós estarmos aqui nesta casa novamente, onde frequentamos por longos anos e que por questões da vida mudamos para a Associação Espírita Bezerra de Menezes. Mas é sempre uma alegria muito grande retornar, sobretudo nesse mês de aniversário da casa, que está completando aí 67 anos. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores da casa, para que ela possa continuar cumprindo aí com a sua missão junto à comunidade friburguense, levando paz, esclarecimento e consolação para todos nós. Então, Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com a transcrição das anotações de João, quando João relata a passagem da vida de Jesus, quando Jesus já havia sido entregue aos romanos, naquela proposta de crucificação pelos judeus, pelos fariseus, querendo a crucificação dele. Então, o evangelista anotou o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, situando aqui historicamente, essa pergunta, se Jesus era rei, porque tendo em vista que os judeus estavam sob o jugo do poder romano, e que tinha lá o seu imperador, qualquer um que se autoproclamasse rei do povo estava afrontando a autoridade romana. E daí essa questiúncula ali, se é rei, porque se Jesus se afirmasse rei, estaria confirmando toda aquela denúncia do povo judeu, essa coisa toda. Então, Jesus traz essas respostas, de que o reino dele não é daqui, e tem um trechinho importante quando ele fala que o meu reino ainda não é aqui, E por fim, quando Pilatos reafirma então que ele era rei, ele fala: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vi ao mundo senão para dar testemunho da verdade. E os Espíritos vão nos explicar que com essa passagem Jesus claramente falava da vida espiritual, que o meu reino ainda não é aqui. Então, o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus se reporta claramente à vida espiritual com essa passagem. Historicamente, Moisés, quando veio, lá vamos voltar a recuar no tempo de Moisés, quando veio ao mundo, conduzia ali o povo hebreu para que aquele povo começasse a construir a ideia, o entendimento de um Deus só, de um Deus único e de um Deus imaterial, porque até então os povos eram idólatras, politeístas, acreditavam em vários deuses, tudo era um Deus, a águia era um Deus, o trovão era um Deus, o vulcão era um Deus, então eles eram politeístas, E então Moisés vem com essa missão de começar a educar aquele povo dentro da crença de um Deus único. Mas devido à nossa ignorância, à época lá de Moisés precisava apresentar, nos ensinar uma recompensa material caso nós seguíssemos os mandamentos de Deus.
né? Recebeu lá os 10 mandamentos para nos guiar, né? Os 10 mandamentos. Então, se a gente seguisse os 10 mandamentos, nós seríamos recompensados com uma recompensa material. Que recompensa era essa? Era a Terra Prometida, né? Era um espaço geográfico no planeta Terra, que nós ali teríamos fartura de alimentação, teríamos água em abundância, teríamos uma vida tranquila naquela terra, era a Terra Prometida. Então Moisés, para que a gente tivesse algum interesse em prestar atenção ao que ele tinha para dizer, ele nos prometia uma recompensa material, a Terra Prometida. Passam-se os séculos, Jesus vem e Jesus então transporta esta recompensa para a vida espiritual, como em muitas passagens que ele nos ensina, né? Então Jesus, ao longo do seu messianato, ele nos apresenta essa recompensa na vida espiritual, que é como nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, e daí por diante. Então, Jesus nos apresenta a vida espiritual, a vida após esta vida, que é onde teríamos as nossas recompensas se seguíssemos, quando seguimos os mandamentos de Deus e as lições que Ele veio trazer para nós. E só essa crença, sem essa crença na vida futura, muitos dos preceitos que Jesus trouxe para nós não teria lógica, né? A gente sofrer bem, a gente perdoar, a gente amar os inimigos. Ora, mas por que isso, né? Por que tem tanta gente que faz tanta coisa errada e vive feliz a vida inteira, né? Pelo menos aparentemente, né? Vive feliz a vida inteira. E por que eu que sofro, sou perseguido, as pessoas não gostam de mim, por que eu vou me esforçar por amar, por perdoar, por ser caridoso, né? Então Jesus apresenta a vida futura. Então, meu amigo, meu filho, né, meu irmão, seja bom, ame o seu próximo, porque quando você for para o reino dos céus, você vai ser feliz. Então Jesus transfere essa recompensa, que antes era uma recompensa material, para uma recompensa espiritual. Bom, isso tudo aconteceu porque Moisés, né, não podia ensinar mais ao povo à época, e Jesus também apresenta a vida espiritual como um princípio, mas ele não pôde se aprofundar muito em como eram as coisas na vida espiritual, dada a nossa ignorância. Então ele deixa para o futuro, quando ele sabia muito bem que ele enviaria à Terra o Consolador, né, que é a doutrina espírita, para aprofundar esse entendimento a respeito da vida espiritual. Bom, e eles vão falar, os espíritos vão falar que só essa crença na vida espiritual justifica as anomalias da vida terrena e harmoniza-se com a justiça de Deus. Então, ainda para aquele que não acredita na reencarnação, essa ideia de uma recompensa futura, se eu sofrer bem aqui, eu vou ser feliz do outro lado, traz uma certa consolação, né? Traz uma consolação, uma esperança de que, se eu viver bem, de acordo com os preceitos de Deus, eu vou ser feliz em algum momento, né? Eu vou ser feliz no reino dos céus. Então já é ali uma consolação, uma orientação. Jesus não pôde ensinar ao povo de então, limitando-se a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, cuja ação ninguém pode fugir. Então, quando ele fala, né, das bem-aventuranças, de como Deus age em relação a nós, como ele ensinou em várias passagens, né, que ele fala que o reino de Deus
é como uma dona de casa que perde uma dracma, né? Perde uma moeda. Ela tem 10 moedas e perde uma moeda. Então ela revira a casa toda, ela limpa a casa toda para achar aquela moeda que estava perdida. E quando ela acha, ela faz uma festa, ela conta para os vizinhos que conseguiu recuperar a sua moeda. Então, essa parábola, assim, muito singela, mas fala do amor de Deus por nós. Fala da preocupação que Deus tem em nos resgatar, em nos recuperar, em nos achar. Ou seja, em nos recolocar no caminho do bem. A época que Jesus veio, e diante de toda aquela concepção que o povo tinha de uma recompensa material, que o importante era o material, as pessoas não tinham muito valor. O que tinha valor era o material, era ganhar, era o lucro. E isso falando do povo escolhido, isso falando do povo judeu, que já conhecia a existência do Deus único. Então Jesus vem falar dessa proposta da divindade em querer nos recuperar, em querer nos achar, em nos resgatar. Era uma visão completamente diferente. Não era aquilo assim que o que se perdeu, fulano está perdido, então deixa para lá, aquele ali está perdido. Não, se ele está perdido, é por ele que a espiritualidade se empenha mais para que ele se equilibre moralmente, para que ele se levante moralmente. Jesus vai falar na parábola do filho pródigo, né, que pegou a fortuna do pai, a herança do pai e gastou tudo. Mas ao se arrepender e retornar à casa do pai, é recebido, o pai o vendo, vindo longe ainda, vai ao encontro dele e o abraça. E faz festa porque aquele filho retornou para a casa do pai. Então era uma visão completamente consoladora, completamente amorosa a respeito de como a justiça de Deus funciona, como a misericórdia de Deus age conosco. Não é aquela, se a pessoa se perdeu, se entregou ao vício, não tem valor, então larga ele para lá que aquele ali está perdido. Não, vamos lá resgatar aquele é mais importante. Jesus fala que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelos justos que lá estão, né? Então, porque a proposta de Deus é sempre essa, é sempre a de nos resgatar, a de nos recuperar para o bem, para o amor, né? Então, uma proposta completamente diferente do que se tinha até então, do amar, do perdoar 70 vezes 7, da humildade, do amor. Então, todas essas lições que Jesus vem nos trazer, nos preparando para uma recompensa futura. Quando ele nos fala dos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira no sofrimento, na dor, na dificuldade, ainda mais naquela época em que a expectativa de vida era muito curta, né? A estimativa de vida, o tempo de vida era muito curto. Então tinha pessoas que passavam às vezes a vida inteira sofrendo e morrem. E qual a finalidade, né, dessa pessoa passar por esse sofrimento todo? E Jesus vai falar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então aquela pessoa que tinha uma vida muito difícil, muito sofrida, ela se ancorava, se amparava nessa esperança de ser consolado após essa vida, né? Após a vida material. Mas aí Jesus nos apresenta, né, a vida espiritual como um princípio, sem poder adentrar muito em detalhes devido à nossa ignorância, né? Não porque ele não pudesse ensinar, porque ele pode ensinar tudo, né? Ele que nos ensina tudo aqui nesse planeta, e ele nos apresenta como um princípio e envia futuramente então a doutrina espírita, que vai desdobrar esses ensinamentos que ele trouxe para nós a respeito da vida espiritual, particularmente em relação a essa lição do bem-aventurados os aflitos. A doutrina espírita vai nos mostrar em detalhes o porquê da gente sofre, né? Por que a gente passa pelo sofrimento,
Quais são as causas? Por que sou eu que sofro, não é meu vizinho? Não é meu parente? Não é meu amigo? Por que sou eu? Por que a dor veio bater na minha porta? Por que a dor veio bater na minha casa? Então a doutrina espírita vai explicar direitinho, com clareza, por que sou eu que sofro. Ou por que sou eu que passo por este sofrimento. Porque, como nos dizem os Espíritos em outras lições, sofremos todos que estamos na Terra. A simples incerteza da vida já é uma causa de apreensão, né? Eu não sei se daqui a 5 minutos eu vou estar encarnado ainda. Então, essa fragilidade da vida material, por si só, já é causa de alguma angústia, né? Alguma incerteza a respeito do futuro, né? Então, a doutrina espírita nos explica que o sofrimento, pelo menos no entendimento que eu consegui desenvolver, existem 3 tipos de sofrimento, para 2 dos quais nós seremos consolados, para o terceiro não, e eu vou explicar por quê. A gente pode sofrer aqui na vida material por uma questão de uma prova que a gente pediu para passar. Porque o que é que acontece conosco? Quando a gente desencarna, a gente retorna para a vida espiritual e lá a gente faz um balanço, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, né? O que eu preciso melhorar. Muito bem. Aí a gente vê e a gente vai estudar na vida espiritual. Passamos lá um tempo variável de acordo com cada um, né? Não existe um tempo fixo. Alguns vão passar alguns dias, outros alguns anos, outros algumas décadas e às vezes até séculos na vida espiritual antes de retornar. Isso não importa. A gente vai para lá e vai estudar. Vai estudar os sentimentos, vai estudar tudo que a gente possa se desenvolver, não só no campo emocional, mas no intelectual também. Então, suponhamos que a gente perceba lá, diante de todos os estudos, analisando casos, acompanhando outras pessoas, que a gente precisa desenvolver, que eu preciso desenvolver a paciência. Eu percebo lá, não, eu sou uma pessoa impaciente. Então, eu preciso desenvolver a paciência. E aí, com a ajuda dos espíritos protetores, a gente vai escolher qual vai ser a situação que eu vou me expor para testar a minha paciência. Depois de eu ter estudado bastante lá na vida espiritual, falar, não, agora eu aprendi a ter paciência, eu vou conseguir. Aí eu peço para me submeter à prova na encarnação, numa nova encarnação, para eu testar, para ver se eu realmente aprendi a ser paciente aqui na vida material. Aonde os interesses da vida material nos reforçam, né, o instinto de sobrevivência, muito bem, que se torna as coisas um pouquinho mais difíceis, né, para a gente testar. Então, é aqui que eu preciso provar. Então, eu peço, aí eu vou ver qual situação que eu vou passar para testar a minha paciência. Vai ser a dificuldade financeira? Vai ser uma doença crônica? Vai ser um parente difícil? O que eu vou passar para testar a minha paciência? Eu escolho. Aí eu venho aqui na vida material e passo por aquela prova da paciência. Se eu for bem sucedido, quando eu retornar para a vida espiritual novamente, eu vou ser consolado, ou seja, eu vou ter aquela alegria por ter superado, por ter passado na prova. É como um aluno na escola. Passei na prova, que beleza, que maravilha, então agora eu sou paciente mesmo, porque eu passei na vida material e superei. Então eu vou ser consolado, eu vou ter essa alegria de ter passado na prova. Uma outra fonte de dor que a gente vai ser consolado é quando a gente precisa expiar, é quando a gente precisa pagar o que a gente fez, né? Então, na outra vida eu cometi um erro e aí eu volto para a vida espiritual, vejo que cometi aquele erro, preciso expiar aquela dor que eu causei no meu semelhante. Então eu peço, né, numa próxima encarnação, com a ajuda dos amigos espirituais, que dor eu tenho que passar para expiar aquele sofrimento que eu causei no meu semelhante. Você vai passar por uma dor tal, você vai passar por uma doença crônica na sua vida. Você vai arrastar essa doença a vida inteira, você vai estar expiando essa dor que você causou, para você poder se livrar desse débito, né, espiritual que a gente tem. Aí eu venho aqui
passo pela doença crônica com paciência, com resignação, com fé em Deus. Fui aprovado, né? Expiei, paguei aquele débito. Quando eu volto para a vida espiritual, eu vou ser consolado, eu vou estar feliz porque eu me libertei daquele peso da minha consciência. Eu quitei aquele débito. Não é bom a gente quitar um débito, né? A gente pega o empréstimo do banco, quando a gente vai lá pagar a última parcela, oh, que maravilha, não vou precisar mais pagar, não é? Então imagina espiritualmente. Então seremos consolados por termos quitado a nossa dívida. Essa é um outro tipo de dor em que a gente é consolado. Mas existe uma dor em que a gente não vai ser consolado. É aquela dor que a gente provoca na vida atual. É aquela dor que a gente passa, que a gente acha que está sofrendo muito, mas é o nosso orgulho ferido. É o nosso egoísmo que não foi atendido. É a nossa intemperança. A nossa ansiedade, que às vezes atrapalha as situações da vida. Por que a gente não vai ser consolado? Porque a gente não tinha que passar por essa dor. Essa dor é fruto do nosso mau proceder na vida atual. Então eu vou chegar lá do outro lado, falei, nossa, mas eu passei, eu sofri tanto na minha vida. Filho, você sofreu porque você foi egoísta. Você não olhava para os outros, você não cuidava dos seus. Aí você foi ficando sozinho, por exemplo, né? Numa situação. A pessoa vai ficando sozinha, vai ficando isolada. Aí sofre, que ninguém gosta de mim. Não tem como, né? A pessoa gostou de Jesus, né? Porque você não faz por onde, você não estende a mão, você não se abre, não se permite ser amado. Então, esse tipo de dor é uma dor que a gente não vai ser consolado, que a gente precisa se policiar na vida atual para agir bem, o melhor possível, para que a gente não precise passar por dores desnecessárias, dores que não estão no nosso planejamento. E como nos dizem os Espíritos, essa é a maioria. Normalmente as nossas dores, muitas delas, não têm origem kármica, nem aprovação. É fruto do nosso mau proceder ainda na vida atual. É fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa intemperança, né? Então, por isso a gente precisa aprender bem o Evangelho, para a gente evitar essas dores, para a gente se livrar dessas dores que a gente não precisa passar, né? E a gente viver melhor, viver mais feliz. É isso que o Evangelho nos ensina. Por isso, essa preocupação de Jesus em nos ensinar a amar, a perdoar, a ser humilde, porque ao conquistarmos essas virtudes, ou pelo menos nos esforçarmos nelas, a gente vive melhor, a gente vive mais feliz, mais em paz, com menos aflição se o vizinho ficou rico ou se eu não tenho o carro do ano. A gente se livra dessas dores desnecessárias, né? E eles vão nos falar que todo cristão, pois, crê na vida futura, mas muitos fazem uma ideia muito vaga a tal respeito, de onde vem a dúvida e mesmo a incredulidade. Então, todo cristão crê na vida futura, né? Quem é católico crê, quem é evangélico, protestante, crê na vida futura. Só que essa concepção da vida futura que eles conseguem desenvolver, ela ainda é muito limitada, né? E aí vem a dúvida, por que eu que sofro? Se eu vou na igreja direitinho, eu rezo, eu ajudo ao próximo, por que eu sofro? Né? Não era para eu sofrer, estou fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Não era para eu sofrer. Muitos irmãos de todas as religiões possuem uma fé inabalável. Mesmo diante da limitação do entendimento a respeito da vida espiritual, trazem uma fé inabalável em Deus e em Jesus. Mas muitos, dada essa falta de clareza, titubeiam na fé. Conhecemos o caso de uma mãe que, depois de perder a segunda filha adulta para o câncer de mama, descreu de Deus. Não, Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não tinha levado minhas filhas.
Eram pessoas boas, trabalhadoras, honestas, religiosas, e morreram de câncer de mama. Deus não existe. Porque se Ele existisse, Ele não tinha levado minhas filhas. Esse foi o entendimento que lhe sobrou diante da forma como lhe foi apresentada a vida futura, da forma como lhe foi apresentado Deus, com uma existência só. Então a doutrina espírita tem esse valor, essa importância de relembrar para nós a crença na reencarnação, de relembrar para nós que não vivemos uma vida só, que a vida aqui é passageira, é limitada, é curta, diante da eternidade, e que vamos viver muitas vidas, e que cada vida é um curso. Então, às vezes, eu preciso vir num curso para viver, que vai durar 120 anos. Às vezes, eu venho no curso para durar 30 anos. Às vezes, eu venho no curso para durar uma semana só. E o bebezinho lá que desencarna com uma semana, com um dia de vida. Foi um aprendizado que ele precisava passar, e os pais, os familiares ali, que vão se frustrar diante dessa expectativa, né, de um ser para ter uma vida longa e vem ter uma vida curtinha. É um aprendizado para aquele que desencarna e para aqueles que estão à sua volta. Então a doutrina espírita tem essa beleza de nos explicar que são cursos que a gente passa. Tira a nossa dor diante da morte? Não. Mas tira a nossa revolta. A gente já temos recursos intelectuais para não nos revoltarmos diante da morte, porque sabemos que é um curso, o espírito continua vivo, mais vivo do que nós que estamos aqui presos ao corpo denso. Porque nós que estamos encarnados, a gente tem uma vida limitada, né? A vibração densa, o peso do corpo, faz com que a nossa vida seja muito limitada diante da grandeza da vida espiritual, diante da liberdade, da energia, da vibração mais ágil, mais dinâmica da vida espiritual. Então, meio mortos estamos nós que estamos encarnados. Aquele que se liberta do corpo adentra, torna a verdadeira vida em todo o seu dinamismo, né? Então não há motivo para revolta. A tristeza, sim, é natural, é a dor da saudade, né? A dor da saudade antecipada faz parte, mas já temos recursos intelectuais para nos fortalecermos emocionalmente, para não nos revoltarmos diante da morte ou diante de qualquer dor na vida material, né? Diante desse conhecimento, a gente sabe que se eu estou passando por uma dor, se eu estou passando pela pobreza forte, que às vezes limita a minha alimentação até, eu sei que há uma causa e que eu preciso me resignar diante da vontade de Deus para que essa dor seja valiosa para mim, para que ao retornar à pátria espiritual eu esteja muito feliz por ter passado pela dor sem revolta. O Espiritismo veio completar os ensinos do Cristo, apresentando a vida futura de forma mais clara, sendo essa vida relatada pelos habitantes da espiritualidade. E aí eu esqueci de pegar aqui. Vocês desculpem, só um minutinho, uma pausa. Nesse livro aqui, O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, há 67 relatos trazidos pelos espíritos. E isso foi só o que Kardec conseguiu ali compilar para poder publicar um livro, porque senão não tinha livro que coubesse tantos relatos que ele recebeu. Ele escolhe esses 67 relatos e compõe o livro O Céu e o Inferno, dentre outras lições valiosas que tem nesse livro. O Céu e o Inferno, e vocês, quem quiser, pode pegar aqui na biblioteca, tenho certeza que tem para emprestar. Então, dentre esses relatos, tem relatos de espíritos de suicidas, espíritos de criminosos arrependidos, espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos em situação mediana. Então,
a doutrina espírita apresenta, né, os relatos de como é a vida da pessoa na vida espiritual. E quem lê, quem estudar os casos, a gente percebe que uma coerência, né, entre o estilo de vida que a pessoa teve e a situação dela quando ela chegou na vida espiritual, né? E vai servir de estímulo para que a gente busque alcançar a condição daqueles espíritos felizes que estão aqui, que quando retornarem à vida espiritual, a gente retornar feliz por termos vencido a nós mesmos. E além do livro Céu e Inferno, dentro da literatura espírita existem inúmeros outros relatos de como é a vida na vida espiritual, sobretudo nas obras de André Luiz, né, que ele traz com uma clareza, um detalhamento muito grande de como foi a vida dele ao retornar à pátria espiritual e as tarefas que ele fez, os estudos, tudo como se dá a relação na vida espiritual. Uma vida muito mais dinâmica, muito mais ativa do que a que a gente tem aqui. Que a gente, até a doutrina espírita, a gente tinha aquela noção assim, morreu, vai para o céu, né? vai virar um anjinho, vai ficar tocando harpa, ou vai lá para o inferno, tomar espetada lá do diabo, né? E só aquilo. E não existe isso. A vida no plano espiritual é muito dinâmica. Estudos, aprendizados, cursos, né? Interações sociais enormes. O que a gente tem aqui no plano material é uma cópia imperfeita do que existe na vida espiritual. Então a vida lá é muito melhor, muito mais bonita, muito mais dinâmica. Sobretudo, se a gente fizer um esforcinho pequeno que seja, para aprender a amar, que é só o que Jesus nos pede. É por isso que ele fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave, porque o que Jesus nos pede é que a gente aprenda a amar. Então, como é bonito, como é consolador isso, né? Para ser feliz eu só preciso aprender a amar. Eu não preciso brigar, eu não preciso me impor, eu não preciso condenar ninguém, julgar. Não, eu só preciso aprender a amar. Mas aí a gente pergunta, mas em que sentido entender, né, o reino dos céus, né, o reino do Cristo? Seria o plano espiritual, mas o plano espiritual também tem o plano espiritual triste, né, que é onde estão os espíritos que ainda não se desenvolveram moralmente, né? Ainda existe o plano espiritual inferior, né? Então, como entender o reino dos céus? Aí nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, que é esse outro livro aqui, que é também uma obra básica da doutrina espírita, codificada pelo Sr. Allan Kardec, as questões 1016 e 1018. Na 1016, Kardec pergunta o seguinte: em que sentido se deve entender a palavra céu? Os espíritos respondem: julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão aglomerados sem nenhuma ordem, sem outra preocupação que a de gozar, por toda a eternidade, de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, o céu, né, ou seja, o lugar feliz na vida espiritual, é em todo o universo, onde existem espíritos nessa condição, né, nessa condição de superioridade, já de ter vencido os apegos da vida material, os apegos dos sentimentos inferiores. Então, onde esses espíritos estão é no céu. Eles podem estar cercados de espíritos desequilibrados. Eles estão no céu. O céu ou o inferno é a nossa consciência, né? Então, Jesus lá sendo crucificado diante daquele monte de povo, daquele povo lá inferior que queria crucificá-lo, tudo bem que tinha ali as exceções ali, tinha Maria, tinha João, tinha os seguidores ali, mas no meio daquele povo, entre dois ladrões, ele estava no céu. Diante de todo o sofrimento físico que havia sido lhe imposto, ele estava no céu. E aqueles que ali estavam crucificando ele, estavam todos no inferno, poderíamos dizer assim. Estavam todos perturbados, atribulados, com a consciência pesadíssima, e ele estava em paz.
né? Então, essa condição de céu ou sofrimento não tem a ver com o local que a gente esteja ou a situação por que estejamos passando de dor. Tem a ver com a nossa paz de consciência. Porque quando estivermos em paz de consciência, ainda que estejamos passando por dor, ainda que estejamos sendo afligidos pelo nosso semelhante, vamos estar em paz, né? Vamos estar em absoluta paz. E na 1018, Kardec pergunta: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os Espíritos respondem. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Então Jesus está onde reina o bem, né? Então é o reino dele, é ali. E por isso que ele fala lá para Pilatos que meu reino não é deste mundo ainda, né? Porque se fosse, meu povo haveria de não deixar eu cair na mão dos judeus. Porque se o reino de Jesus já fosse aqui na terra, a maioria, pelo menos das pessoas que ali estavam, seriam pessoas que já teriam aprendido a amar, a perdoar, a serem pacíficas, e ninguém ia querer crucificar ninguém, né? Mas como o reino dele ainda não era aqui, ele precisava passar por aquela situação para nos deixar de lição, porque Jesus não precisava passar por sofrimento algum. É o único justo, né, que passou na terra e que sofreu só para nos ensinar, não precisava passar por sofrimento nenhum. E aí os Espíritos vão nos falar sobre a realeza de Jesus, é um dos tópicos desse capítulo, onde eles vão falar, por essa questão dele ser rei, né? Então eles vão nos falar o seguinte, que aqui na Terra, uma pessoa quando se destaca em algum ramo de conhecimento, ou esporte, ou arte, normalmente se lhe atribui o título de rei, né? Então tem o rei do futebol, tem o rei do rock, né? Tem o rei das artes. Então, desse aspecto, Jesus é o maior de todos, é o maior rei de todos, né? É o rei dos reis, né? Porque ele condensa em si todo o conhecimento e todo o amor que a terra pode suportar. Então, nesse ponto de vista, Jesus é um verdadeiro rei, né? E que esse título de rei, para essas pessoas que se destacam num ramo qualquer da vida material, ele é um título mais durável do que a coroa do monarca, né? A coroa do monarca, quando ele morre, ele deixou de ser rei, né? E às vezes, rapidamente, as pessoas esquecem que é daquele monarca, sobretudo se ele não foi um bom monarca. Já a pessoa que se destaca num ramo de conhecimento, esse título costuma perdurar por muito mais tempo, mesmo depois da morte da pessoa. Então, desse ponto de vista, Jesus é um verdadeiro rei. É um rei, né? Pode citar esse título de rei, né? E aí eles vão nos falar do ponto de vista que quanto mais a gente aprimora a nossa ideia sobre a vida espiritual, maior a nossa fé, né? Quanto mais a gente estuda sobre a vida espiritual, mais a gente desenvolve a nossa fé. E a doutrina espírita traz uma vastidão de literatura para a gente aprender sobre a vida espiritual, né? Então a gente precisa estudar a doutrina espírita para que a gente solidifique a nossa fé nessa vida, né? Nessa vida espiritual, na reencarnação, para que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente consolida esse conhecimento, esse entendimento e essa fé. Então, é fundamental para o espírita estudar a doutrina. Vir à palestra é uma forma de estudar. Participar do estudo sistematizado é outra. Pegar os livros na biblioteca emprestado para ler em casa, a gente está sempre lendo, está sempre procurando aprender, é fundamental para que a gente consolide essa fé, para que a gente não duvide. Porque aí eles vão nos falar que a pessoa que duvida, ela já começa a sofrer naquele momento.
né? A dúvida a respeito realmente não é, reencarnação realmente existe, não existe, só isso aí já é uma questão, já é um motivo de apreensão, né? De dor, de dúvida, sobretudo diante do sofrimento. Então, que a gente precisa estudar a doutrina espírita para a gente solidificar a nossa fé. O conhecimento da doutrina espírita por si só não faz de nós uma pessoa melhor. Não é sinônimo de evolução espiritual, mas é um caminho. A gente aprende primeiro para depois ter condições, ter fé de botar em prática. Porque quando eu tiver fé realmente de que se eu praticar a caridade eu vou ser feliz, eu vou ter mais força para praticar a caridade. Eu vou ter mais vontade de praticar a caridade. Se eu duvido, aquilo se enfraquece. Então a gente precisa estudar para que a gente consiga alcançar esse reino dos céus tão almejado. A gente ter essa certeza, quando a gente tem essa certeza de que se eu me melhorar moralmente, eu vou ser feliz na vida espiritual, e a vida espiritual é eterna, isso aqui é passageiro, eu vou ter mais força para fazer o bem, para me dedicar. É como o viajante que queira, por exemplo, ir a um paraíso ecológico, né? Que sabe que tem uma cachoeira em tal lugar, ele quer ir lá, que é muito bonito, já viu fotos, ele quer usufruir daquela cachoeira. Então ele se prepara as coisas da mochila e vai. E passa pelo caminho, pelos espinhos, pelo tronco de árvore, pelos insetos que picam ele, pelo sol, às vezes, que queimam um pouquinho mais a pele, se ele esquece de passar o protetor, não importa, ele quer chegar lá. Ele quer chegar naquele paraíso ecológico, ele quer usufruir daquele espaço por um tempo. Então, ele não se abala pelas dificuldades do caminho, né? Então, assim devemos ser nós em relação à vida espiritual. Quando a gente desenvolve essa certeza da vida espiritual, a gente consegue passar pelas dificuldades da vida material com menos sofrimento, nos apegando menos aos sofrimentos comuns da vida cotidiana. Por quê? Porque a gente tem um objetivo, que é chegar bem no reino dos céus. É chegar bem após a desencarnação, é estar bem, é estar feliz. E a boa notícia é que quando a gente consegue botar em prática os preceitos do Cristo, a gente não é feliz só após a desencarnação. A gente já passa a ser feliz a partir do momento que a gente consegue viver melhor. A gente já consegue ter uma felicidade maior já durante a vida material. Porque toda vez que a gente age no bem, toda vez que a gente procura superar um vício, toda vez que a gente procura ajudar, toda vez que a gente procura sensibilizar o nosso coração pela dor do nosso próximo, a nossa consciência se pacifica, porque a gente está no caminho. Ainda que a gente tenha nossos defeitos, que vamos ter ainda, vamos arrastar ainda durante muitos anos ou muitos séculos, não sabemos, mas a gente precisa estar no caminho. Quando a gente está no caminho, buscando a melhoria íntima, a nossa consciência se pacifica e a gente já passa a usufruir de uma felicidade que não tem aquele que é apegado às coisas materiais, egoísta e orgulhoso. Então, o caminho é a gente procurar se melhorar, porque a gente aí vai ser feliz. Eles dão um exemplo de que a pessoa que é apegada às coisas materiais é como a criança que perde um brinquedo, ou como o pobre que perde uma pequena soma, né? Ele fica transtornado, né? A criança, quando perde um brinquedo, fica transtornada. Por quê? Porque ele só vê as coisas materiais, né? A pessoa que duvida da vida espiritual, duvida da vida após a morte. Então, ele se apega às coisas materiais, e cada dia de dor é um desastre, porque é um dia a menos que ele tem para usufruir, porque a vida vai acabar, ele não sabe quando. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 50 minutos. Então, ele tem que ser feliz a todo instante. Já a pessoa que acredita na vida espiritual, tem uma fé inabalável, ela sabe que os percalços da vida material são passageiros e que todos eles passarão, por pior que sejam. Tudo irá passar. E ela vai ser feliz, tanto mais quanto melhor tenha conseguido viver. Melhor do ponto de vista espiritual, né?
eles vão nos falar que Deus não condena os gozos materiais, né? A gente não tem que ser desapegado das coisas materiais, não é se desfazer das coisas materiais, é a gente administrar bem as coisas materiais para o nosso bem-estar e para o bem-estar daqueles que nos rodeiam, de acordo com as possibilidades que Deus coloca em nossas mãos. Então, se eu gosto de um determinado alimento, eu posso comer aquele alimento. Se eu comer demais, eu vou engordar, eu vou botar gordura no fígado, vou passar mal, né? Então, é o equilíbrio, como nos ensinou a página de abertura, né? Que o reino dos céus está no meio de nós. Então, é o caminho do meio, como dizem os budistas, né? É o caminho do equilíbrio. A gente usufruir das coisas materiais para administrar a nossa vida, procurando melhorar, né, dentro daquilo que for razoável, dentro daquilo que for possível, né? Se eu posso estudar mais para me aperfeiçoar, vou estudar, né? Se eu posso procurar um emprego melhor, que eu vou ganhar mais, vamos procurar esse emprego. Se eu posso montar uma empresa que vai me trazer um lucro grande, ótimo, façamos, mas não esqueçamos da vida espiritual. Não vamos colocar toda a nossa energia na busca das conquistas materiais. Vamos ter atenção com a nossa vida espiritual. E a atenção com a nossa vida espiritual é, sobretudo, dentro do nosso coração. Porque esse é o mais importante. O templo religioso é de fundamental importância para fortalecer em nós o desejo de melhorar. A gente ter os amigos, ter pessoas com o mesmo ideal, não é? Mas o simples fato de vir ao templo religioso não faz de nenhum de nós pessoas melhores. O que nos melhora é quando a gente aprende a amar. Como diz Paulo em sua epístola, né? Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor em meu coração, eu nada sou. Então, sem o amor, a gente não é nada. Os recursos que Deus coloca à nossa disposição, como a família, o trabalho, a religião, vão nos sustentar, nos dar força para a gente manter o equilíbrio e a gente se empenhar em se melhorar espiritualmente, aprendendo a amar, porque só assim que a gente efetivamente evolui. Mas enquanto a gente não aprende a amar esse amor grande, esse amor universal, a prática da caridade material, né, o estudo, o exercício do bem, a disciplina em fazer o que é certo, ainda que a gente não faça por amor, façamos por disciplina. Façamos porque sabemos que é o certo a fazer, porque é através da disciplina que um dia esse sentimento se tornará uma virtude, né? O sentimento da caridade, do amor ao próximo. Para encerrar o nosso estudo, que agora já estamos alcançando, se a garganta deixar, vai deixar. Nós vamos ler uma historinha desse livro aqui, Jesus no Lar, de Ney Lúcio. Nesse livro, o autor relata, eu acho que são 50 cultos do Evangelho no Lar, feitos por Jesus. O culto do Evangelho no Lar é uma prática incentivada pelo movimento espírita e que todos nós, dentro das nossas possibilidades, deveríamos fazer. Consiste em a gente escolher um dia e uma hora que seja melhor para nós, melhor para a família, quem quiser participar. Não temos que obrigar ninguém a fazer o culto com a gente. E a gente na casa da gente, lá naquele dia, naquele horário. Vamos supor, eu quero fazer o culto terça-feira, 8 horas da manhã. É o melhor horário para mim. Então, toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu vou parar, vou ler uma página, um livrinho desses pequenos, de páginas, né, que a gente chama, são pequenas lições. Vou fazer uma prece para iniciar, vou ler o Evangelho, vou comentar e faço uma prece para encerrar. E convido aqueles meus familiares que queiram fazer, né? O culto do Evangelho no Lar é mais uma fonte de estudo para a gente, e ele faz um bem não só para a nossa casa, como para toda a vizinhança, segundo nos orientam os Espíritos. E quem iniciou esse trabalho foi o nosso Senhor Jesus, quando esteve entre nós, na casa de Simão Pedro. E nós vamos ler aqui
A lição 49, intitulada Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite acerca da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou ao reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Ninguém queria saber de enxergar. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo, atacado por lobos e víboras em grande número. Usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como se fosse um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio,
sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Muita paz para todos.